porque nos últimos tempos tem aumentado a chamada pejotização, ou seja, a contratação de pessoas jurídicas ao invés de CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Muitas empresas optam por essa forma para deixar de pagar direitos trabalhistas dos funcionários. Do outro lado, muitos trabalhadores veem vantagem nessa forma de contratação, pois possibilita uma renda maior e também autonomia. Mas será mesmo que só existem vantagens nessa mudança de contratação? Quando que vale a pena, afinal? O que é preciso levar em conta na hora de trocar o seu contrato de trabalho? Quem explica para a gente é o consultor financeiro e de carreira, Robson Profeta, que participa conosco aqui do TJ Aparecida. Robson, boa tarde, bem-vindo ao TJ Aparecida, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, Rayane, como vão? Tudo bem, graças a Deus, obrigado, viu? Quais as vantagens para o trabalhador na contratação via pessoa jurídica? Legal. Pergunta muito importante, né? Via de regra, quando a gente tem uma remuneração seletizada, né? Uma remuneração CLT, e acho que é bacana dar um exemplo com vocês, com um número, para ficar claro. Imagina um funcionário que, por exemplo, tem um salário de R$ 5.000. Esse salário de R$ 5.000, na maioria das vezes, o funcionário acha interessante fechar um acordo pejotizado, ou seja, através de uma empresa, por R$ 6.000, R$ 6.500. A empresa vai adorar essa parte. Mas tem um ponto que é muito importante a gente comentar, que é muito comum as pessoas não terem a percepção do dinheiro no médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Para vocês terem ideia, um salário CLT de R$ 5.000, se você, por exemplo, incluir férias, 13º, o FGTS que você tem, que inclusive é um tipo de valor que você não tem nenhum tipo de tributação, se você incluir tudo isso, além de alguns outros benefícios que a gente não costuma colocar na conta, por exemplo, um plano de saúde que não custa barato, a refeição que você gasta por mês para ir até o ambiente de trabalho, tudo isso, se você colocar na conta, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, um salário de R$ 5.000, ele giraria em torno de R$ 8.000 como salário para esse funcionário, ou seja, incluindo férias, 13º, FGTS e, inclusive, os custos indiretos, que é o que eu estou falando, o plano de saúde, um valor de alimentação. Então, para vocês terem uma ideia, se eu pegasse uma empresa que paga plano de saúde, que paga refeição, férias, 13º, FGTS, esses R$ 5.000 mensalizado chegaria em quase R$ 8.000. E você, como funcionário, iria receber líquido por mês alguma coisa em torno de R$ 7.500, a depender dos descontos. Então, pense o seguinte, você como funcionário ganha R$ 5.000, ao longo do tempo, esses R$ 5.000 tem um valor um pouco maior, e aí no final, esse valor de R$ 7.500 líquido, se você fosse cobrar da empresa para receber esses R$ 7.500 líquido, você teria que faturar para a empresa um valor de mais ou menos 9.000, porque você vai ter que pagar contador, você vai ter que pagar imposto, dependendo do tipo de imposto, se é uma microempresa, um pouco menos. Gente, teve um probleminha na conexão com o Robson, que está falando com a gente, sobre essa questão de contratos, né, de trabalhos, seja pejotização ou então CLT. A gente vai restabelecer o contato, até para entender também se as empresas que contratam as pessoas PJs, né, elas têm que pagar as leis trabalhistas, os direitos também. Acho que a gente voltou a conexão com ele. Oi, Robson, você me escuta agora? Oi. Tudo bem? Deu certo? Estou ouvindo, acho que deu. Melhorou? Melhorou sim. Robson, já ia aproveitar para te perguntar também, né? Você falou desse cálculo todo. E quando a empresa, ela opta da mesma forma por contratar PJ, ela tem que ter algum direito, ela tem que dar algum direito a esse contratado, seja férias, remuneração, ali os descontos também? Como que funciona essa questão? Qualquer lei trabalhista entra também nesse quesito? Excelente pergunta. Na verdade, a empresa, quando ela transforma uma remuneração normal de um CLT em um pejotizado, o risco de vínculo trabalhista ele existe. E ele é grande. Apesar de a gente ter tido a regularização de PJ, ainda existe muita reclamação trabalhista nesse sentido. Então, é ideal que a empresa, se ela for escrever um contrato de PJ, que ela deixe claro que, por exemplo, ela está pagando a remuneração de férias
e 13º no salário mensalizado. Isso vai reduzir o risco que ela tem junto ao funcionário, porque assim, infelizmente, ainda essa questão de PJ, como ela está, apesar de ela estar se normalizando, ainda é muito comum funcionários entrarem com processos trabalhistas junto à empresa, porque se o funcionário conseguir provar de alguma forma um vínculo e uma hierarquia de trabalho, uma submissão, vamos dizer assim, junto à empresa, junto a um chefe, existe ainda essa caracterização. A melhor coisa para a empresa mitigar esse risco é deixar claro que férias 13º ela está incluindo no cálculo para poder, de alguma forma, não ter esse risco na frente. Agora, Robson, a questão do horário de trabalho, que também é muito importante, né? Preciso seguir algum horário ou os trabalhadores são livres para trabalhar apenas sob demanda? Excelente. Outra excelente pergunta, porque isso também faz parte de uma demanda de reclamação trabalhista. Se um funcionário, por exemplo, ele se beneficia no primeiro momento em se tornar um pejotizado, e vamos dizer que esse funcionário não está muito bem intencionado, uma das coisas que prova um vínculo trabalhista CLT é esse funcionário provar que ele entrava e saía no mesmo horário ou numa carga horária similar a um funcionário CLT. Acaba dando as características. Então, é importante que a empresa deixe claro, deixe documentado que os benefícios de um CLT estão sendo calculados como PJ e está sendo incluído dentro da remuneração mensal. Por exemplo, o salário de R$5.000, você vai ter mais Tá me ouvindo? Sim, sim. Vocês vão ter, além da remuneração mensal de 5.000, a gente te acresce um bônus anual de um salário, que seria similar ao 13º, e mais 33% com direito a 30 dias de descanso. Se você escreve isso num contrato com um PJ, provavelmente num possível risco trabalhista, o próprio juiz vai olhar e falar, tá aqui, a empresa resolveu dar os benefícios que esse funcionário tinha, então não tem do que reclamar. É claro que isso não reduz o risco da empresa em relação aos encargos sociais, porque quando você é um CLT, a empresa é obrigada a pagar em cima do seu salário, férias, 13º, a parte do INSS parte empresa. E esse INSS parte empresa, além de 20% mais outros custos que a gente varia de 25% a 30%. Então, o que pode acontecer é a empresa ter um problema com o fisco. O fisco pode falar, você contratou alguém, está pagando benefícios para essa pessoa, claramente isso é um funcionário seletizado e você está deixando de pagar o INSS. E aí, realmente, é um risco difícil de mitigar, porque no final do dia, a empresa, quando decide por essa estratégia tributária, tem uma questão trabalhista que ela pode acabar incorrendo no risco. Não tem muito o que fazer. Robson, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecido. Uma boa tarde para você, uma boa semana. Eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço para você também. Um abraço. Tchau, tchau.